Deus seja louvado para sempre e eternamente. Hoje eu estou na cidade de Senamison, no estado de New Jersey, aqui na costa leste dos Estados Unidos. Estou participando de um congresso de missões. Está comigo o meu filho primogênito, o pastor Jadiel Gomes. Ele pregou na sexta-feira à noite, no sábado pela manhã, e eu estou pregando sábado à noite e hoje, domingo à noite. Louvado seja para sempre o precioso nome do Senhor Jesus. É um congresso de missões. O tema do congresso está precisamente na parte C do versículo de número 6 de Isaías, capítulo de número 6. A quem enviarei? Meus amados irmãos, para hoje eu tenho uma meditação significativa. É um mergulho que nós vamos fazer em São João capítulo 11, versículo 35. Como de todos é sabido, João capítulo 11 é um extraordinário capítulo das Escrituras Sagradas, um monumental capítulo que está inserido no contexto do quarto evangelho, o evangelho de João, o evangelho do Filho de Deus, o evangelho dos grandes milagres, o evangelho dos grandes discursos, evangelho que traz uma revelação mais profunda e específica sobre a deidade, sobre a divindade de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 11 trata daquela linda história da enfermidade, morte e ressurreição de Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, as quais enviaram ao Senhor Jesus uma comitiva, rogando-lhe que fosse estar com eles, porque Lázaro, seu irmão, estava enfermo. Jesus propositadamente demorou-se a ir, de maneira que quando chegou à casa das irmãs, Marta e Maria, Lázaro não somente já havia morrido, como também já havia sido sepultado e era já o quarto dia. Não havia mais esperanças naturais para Marta e para Maria, mas Jesus chegou. Quando Jesus chega, chega a esperança. Quando Jesus chega, chega a bênção. Quando Jesus chega, chega a resposta. Quando Jesus chega, chega a solução. Quando Jesus chega, o inimigo bate em retirada. Quando Jesus chega, as trevas se transformam em luz. Quando Jesus chega, o anoitecer já dá lugar ao anoitecer, a uma alvorada de esperanças e de grandes respostas para a nossa alma, para o nosso coração. Jesus chegou, a saudação de Marta, que correspondeu também à saudação de Maria, foi aquela já de todos bem conhecida: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não havia morrido. Jesus então fez declarações muito bonitas, as quais não foram entendidas a princípio, senão somente depois do grande milagre da ressurreição de Lázaro. O versículo 25 do capítulo 11 do Evangelho de João traz uma declaração extraordinária proferida pelo Senhor Jesus. É a seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. É impactante a leitura, é impactante a meditação, é impactante o estudo, é impactante a aplicação, é impactante a interpretação desta passagem. Tudo nesta passagem nos conduz a meditações profundas. Tudo nesta passagem nos conduz a uma assimilação espiritual de alta grandeza, porque Jesus está proferindo palavras que vão lá dentro de nosso próprio espírito, reacendem em nós a grande chama de esperança das providências multiformes e eternas do Salvador e nos leva sempre a algumas considerações que naturalmente são importantes para nós e também para aqueles que ouvem quando nós repartimos tais informações. Eu quero trazer algumas poucas considerações sobre o texto de João capítulo 11, versículo 25. O versículo começa com as seguintes palavras de Jesus. As primeiras palavras são: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos por partes. Primeiro, Jesus disse: eu sou. Essas duas palavras não têm maior significação da língua portuguesa, eu sou, mas na língua hebraica elas trazem alguma coisa que realmente desperta uma atenção sobrenatural
nas pessoas piedosas que chegam a ouvi-la. Quando Jesus disse eu sou, ele estava se equiparando à própria divindade eterna. Quando Jesus disse eu sou, ele estava assumindo uma postura de quem é, na verdade, Deus. Eu sou. Esta é a maneira como Deus se apresentou a Moisés. Moisés perguntou: o que eu vou dizer a Faraó quando ele perguntar quem foi que me enviou a ti e ao teu povo? Então Deus disse: dize a Moisés que eu sou, me enviou a vós. Que coisa linda! Jesus disse muito claramente, não somente em João capítulo 11, mas em outros textos. Por exemplo, em João capítulo 10, Jesus diz: eu sou o bom pastor. João 10 e 9. Em São João capítulo 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus insiste: eu sou a verdade. Jesus completa: eu sou a vida. Há outras maneiras que Jesus usou para expressar-se com aspectos de divindade. Eu sou. No versículo 25 de João capítulo 11, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. São duas coisas. Vida é aquilo que não tem nenhuma ligação com a morte. Ressurreição é a vida que vem depois da morte. Jesus é ambas as coisas. Ele não somente é a ressurreição, ou seja, ele não somente é o restaurador da vida para quem já a perdeu, como ele é o conservador, além de ser naturalmente o doador da vida para qualquer pessoa. Quando Jesus disse eu sou a ressurreição, Jesus deu a grande palavra de esperança para Maria e para Marta. O irmão de vocês está morto, mas eu sou a ressurreição. E vocês que estão vivas, eu sou a vida. Que Cristo extraordinário, que Cristo sublime, que Cristo maravilhoso, que Cristo eloquente, que palavras altissonantes, que revelação suprema. Oh, glória a Deus! Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz eu sou a ressurreição, Jesus está apontando para todos aqueles que, havendo morrido, dispõem de uma oportunidade para recuperarem a vida, para recobrarem a situação anterior. No ministério de Jesus, houve pessoas que ressuscitaram. O filho da viúva de Naim ressuscitou quando seu corpo já estava sendo levado para o cemitério. A filha de Jairo ressuscitou depois de algumas horas que havia ela falecido. Lázaro ressuscitou depois de 4 dias de sepultado. O Cristo que ressuscita os que acabam de morrer. O Cristo que ressuscita os que morreram já há algumas horas. E o Cristo que ressuscita depois que os corpos já estão na sepultura. Cristo autêntico, Cristo sublime, Cristo único. Glorificado seja este Cristo, a quem amamos, em quem cremos, a quem obedecemos, a quem servimos, de quem dependemos. Esse Cristo que enche o vazio da nossa alma, esse Cristo que é alvoradas das nossas esperanças e a consolidação das nossas perspectivas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz que ele é a ressurreição, ele está não somente se referindo ao feliz ato de voltar à vida depois da morte física, mas também está aludindo ao retorno de uma vida espiritual. Quem já morreu nos seus pecados pode ressuscitar se crer em Jesus. Quem está morto já, porque as suas esperanças se esvaíram, porque a sua fé já não existe, porque a sua vida espiritual, como um navio que foi tragado pelas ondas, só sobrou. Independentemente disto, Jesus disse: eu sou a ressurreição. Oh, amigos, irmãos que me ouvem agora, se as coisas estão difíceis para a sua vida, Jesus é a ressurreição. Ele quer ressuscitar neste momento a sua alegria. Ele quer ressuscitar neste momento a sua fé. Ele quer ressuscitar neste momento o seu amor. Ele quer ressuscitar neste momento as virtudes que coroavam a sua vida e que se foram. Ele quer ressuscitar neste mundo o impacto de entusiasmo que governava a sua vida e que, como um castelo que foi tragado por uma ventania incontrolável, ele caiu. Jesus quer renovar tudo que é em você, ressuscitar tudo aquilo
que perdeu seu sentido, que acabou a sua existência e que terminou de atuar dentro do seu coração. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Mas, se alguém morreu, ele vai viver outra vez. Oh, promessa linda! Oh, expectativa sublime que o Senhor planta em nosso coração, que o Senhor insere no contexto dos nossos sentimentos, das nossas faculdades e das nossas emoções. Cristo amado, eu te adoro porque tu és a vida. Eu te glorifico porque tu és a ressurreição. Eu te ofereço a minha adoração, porque quem crê em ti, ainda que esteja morto, viverá. E, ainda que esteja morto, viverá. Nenhuma outra pessoa em toda a história milenar da humanidade, nenhuma outra pessoa jamais ousou proferir estas palavras. Isto é privilégio do Senhor Jesus. Ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Existem 3 mortes, assim como existem 3 vidas. As 3 vidas são a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. As 3 mortes são a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte física pode ser superada, pode ser anulada, pode ser dominada, pode ser vencida, pode ser ultrapassada pela vida física. A morte espiritual, ela pode chegar ao fim através de uma ressurreição espiritual. Vida espiritual é vida com Cristo, assim como vida eterna é a vida com Cristo para todo sempre. Vida que não termina, vida que não tem prazo, vida que não tem idade, vida que está para muito além do calendário, vida que está para muito além do tempo. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Se tem parentes que não conhecem a Cristo, estão mortos espiritualmente, Jesus diz agora: eu sou a ressurreição. Sua fé se está esvaindo e você sente que está desmoronando todo o castelo dos seus propósitos, dos seus sentimentos, das suas crenças. Tudo isto está desmoronando e finalmente está morrendo. Jesus diz: eu sou a ressurreição. Deixo esta palavra de esperança para que você renasça, para que você ressurja, mesmo que seja das cinzas. Como disse Abraão, eu creio que Deus pode fazer ressurgir das cinzas o meu filho Isaque, ainda que ele venha a morrer. Deus seja glorificado para todos sempre e eternamente. Receba este versículo e faça dele uma bandeira. Receba este versículo e faça dele um leme para governar a nau de sua vida. É a palavra que nos governa, é a palavra que nos defende, é a palavra que nos exorta, é a palavra que nos ensina, é a palavra que nos instrui, é a palavra que nos educa, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos vivifica, é a palavra que nos regenera, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos dá vida e vida com abundância. Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se alguém crê em mim, nunca morrerá. Creia no Senhor Jesus. E ainda que você um dia experimente a morte física, mas lembre-se, se estiver vivo no dia da vinda de Jesus, claro, você será arrebatado. Se houver morrido antes, não há problema. Você ressuscitará, se juntará aos milhões de outros que creram no Senhor Jesus e, então, juntos, nós participaremos do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro e mais, da presença do Senhor por toda a eternidade. Deus o abençoe, o ajude, guarde e lhe dê vitória completa para o irmão, para a sua família, para todos que lhe dizem respeito. Em nome de Jesus, eu me despeço, esperando voltar brevemente para mais uma reflexão, para mais um mergulho, para mais uma aplicação e explicação da palavra de Deus para os nossos corações. Amém. Amados, 2 informações muito rápidas. Primeira, eu havia dito na postagem anterior
que haveria uma terceira parte da série de 3 mensagens, 3 reflexões sobre blasfêmia na Bíblia Sagrada. Como eu estou fora de casa, como eu me ausentei, estou aqui atendendo este compromisso, eu deixei para quando retornar ao lar, voltar àquele assunto e vou lhes falar mais detidamente sobre a blasfêmia com o Espírito Santo. A blasfêmia, o que significa, o que a Bíblia diz, o que na verdade está escrito e como entender o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Eu não me esqueci, vou cumprir esta palavra em nome do Senhor Jesus. Finalmente, eu me alegro de poder dizer que ontem à noite e hoje, já meia dúzia de pessoas assinaram a biblioteca digital o pastor Gesiel Gomes, e assim cada vez o número vai crescendo, vai aumentando, e logo seremos muitos, para a glória de Deus. Como é que se assina a biblioteca digital? Muito fácil, pbsgesielgomes.com. Quando você acessa este link, pbsgesielgomes.com, aparece de repente a expressão Biblioteca Digital e diz como assinar. Deus a todos abençoe no nome amável, na verdade, no nome amabilíssimo do Senhor Jesus, a que seja glória, o louvor e a exaltação para sempre e sempre. Amém e amém.